Enfim, agora vamos começar nossos... Então, só vou avisar para a gravação ali que a gente está fazendo uma experiência de fazer um bate-papo, eu e o Josimar, e com a nossa ilustre companhia, que é a IA. E a gente vai fazer um bate-papo. Oi? Como é que é? Sigam, tô ouvindo. Aí a IA está interagindo com a gente como se fosse alguém que estivesse aqui, né? E vai nos ajudar. Nós vamos falar um pouquinho. Nós vamos conversar do nosso dia a dia normal, nossa conversa normal, e o chat vai interagir conosco, dando a opinião dele em relação aos nossos assuntos. Claro, sigam com a conversa e quando surgir algo que eu possa comentar de forma útil, entre no assunto. Então tá. Então qual foi a boa, meu amigo? Qual que é o papo para hoje? O que a gente pode trocar de ideia aqui interessante? Vamos falar da normal, o que nós temos. Mas toda vez que a gente está junto, eu falo assim, "Ei, qual que é a boa? É. Qual que é a boa?" Sim, Aí, como é que foi o final de semana? Eu fiquei de boa, fui pedalar Se e... surgir algum tema para eu contribuir, eu entro. Por Isso. exemplo, se a conversa for para algo como percepção e consciência, posso comentar como isso aparece na filosofia da mente ou na psicologia cognitiva sem complicar demais. Tudo bem, qualquer coisa a gente te chama. Combinado. Pode ficar de stand-by aí, nos escutando e interagindo. Perfeito. Fico por aqui acompanhando e entro quando surgir algo relevante, falando diretamente com quem for mais pertinente. O que eu vi, que eu tô assistindo direto é o Alex Alves, né? O ponto de vista dele, Sim. as colocações dele, e tenho achado interessante, cara, porque ele cita coisas da Bíblia e ele já não está mais tão preso àquilo ali, entendeu? E isso é interessante, porque ter o conhecimento da Bíblia como conhecimento para a expansão da consciência, mas não como algo que vá te aprisionar, igual eu sempre tive aprisionado. Eu fui formatado no sistema religioso, né, que comunga da ideia, né, do presbiterianismo, né? Então eu sempre tive que ver que eu só consegui ir rompendo aos poucos, né? Foi logo depois, no final de 2015, que você também começou a se iluminar, que eu comecei, e o Marcel também se iluminou. Então, quando eu vejo um cara igual aquele, assim, que tem esse conhecimento e já está mais liberto, né, dessa caixa, eu acho interessante. Eu vejo que ele está fazendo tá desdobrando um novo roteiro com base na história. O que tem na história relatado, ele está pontuando com base naquilo. Eu também tenho acompanhado algumas coisas dele e, inclusive, ontem eu assisti um podcast dele, cara, no tal de... não vou lembrar o nome do podcast. E ele falou muitas coisas relevantes, cara. Quer falar alguma coisa, chat, sobre o Alex Alves? Dr. Alex Alves? Deixa eu checar rapidinho. Josemar, pelo que você descreve, o que parece te chamar a atenção é a abordagem dele, que mistura leitura bíblica com temas de psicologia e desenvolvimento pessoal. Ele se apresenta como psicólogo, neurocientista e terapeuta, e tenta justamente essa ponte entre cristianismo, ciência e desenvolvimento. Um ponto para enriquecer a conversa é distinguir entre usar a Bíblia como base filosófica e tomar certas interpretações como fatos científicos, que não são exatamente a mesma coisa. Frederico, quero te perguntar uma coisa. Sim. Quando vocês falam em expansão da consciência, o que exatamente vocês querem dizer? É algo mais ligado a autoconhecimento, transformação espiritual, ou alguma ideia sobre a consciência independente do cérebro? Essa definição muda bastante o rumo da conversa e ajuda a gente a
Então, né, a grande questão é um mix disso tudo aí. Como você falou que o último, né, que seria uma consciência mais, como é que você falou a última opção aí? Algo independente do cérebro. E isso aí é o que há de novo para mim, algo independente do cérebro. Porque quando eu penso em consciência, é ter mais informação para eu poder viver melhor. Porque quanto mais informação, né, a gente vai vivendo melhor. A questão também, igual que você colocou, né, em relação à espiritualidade, está ligada a isso também, porque a gente, né, ainda mais eu posso falar por mim mesmo, eu me entendo como um ser espiritual. Quanto mais consciência, né, melhor eu vivo com o meu espírito, né? Eu crio uma situação melhor para eu viver com o meu espírito. Entendi. Se a noção de consciência envolve uma dimensão espiritual, isso já coloca a conversa mais no campo filosófico e das crenças do que no campo estritamente científico. Ele trabalha com Deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu prefiro trabalhar essa questão da espiritualidade, entendeu? Porque a gente não é cientista propriamente dito, a gente, né, não deixamos de ser, né, porque a gente está experienciando, mas assim, a questão que mexe mais com a gente hoje, pelo menos digo por mim, não pelo Josimar, é a questão da espiritualidade, melhorar como sabendo que somos espírito e que estamos aqui de passagem. certo. Se a ênfase for essa vivência espiritual, eu recomendaria definir claramente o que significa espírito para vocês. Porque aí a conversa consegue caminhar sem pressupostos tão diferentes. Se espírito for algo metafísico, a discussão fica mais filosófica do que científica. E tudo bem, desde que isso esteja claro. Mas vale separar quando é argumento baseado em evidências e quando é interpretação espiritual ou filosófica. Se ajudarem nisso, a gente consegue conectar com a filosofia da mente ou com abordagens psicológicas, conforme o ponto que vocês quiserem aprofundar. O que você prefere, meu amigo? Não, a ideia é o seguinte, a minha ideia, não é a minha, mas a ideia de todos é entender como isso aqui funciona, como que esse nosso universo se desdobra, como é a dinâmica disso aqui. Então nós vamos usar bases filosóficas, bases científicas, né? Eu, Josimar particularmente, quando fala para mim consciência é um grande banco de dados que rege toda esse nosso universo. E nós, como pessoas, somos um desdobramento dessa consciência. É uma criação da consciência para experienciar os diversos formatos que a consciência pode adquirir. Então, como ser humano, eu entendo que nós somos um receptáculo, é como se a gente fosse um aparelho utilizado pela consciência para viver todas as condições que ela tem na materialidade. Então é um pouco da base que eu entendo para a gente desenvolver o assunto. Ok, isso já mostra uma direção. Consciência como um campo ou banco de dados do qual a experiência humana se desdobra. Para avançar, a pergunta agora é: isso é uma hipótese metafísica ou uma forma de interpretar experiências subjetivas? E, se fizer sentido, como que essa consciência se relaciona na prática com cérebro, comportamento e espiritualidade? Então, dentro do meu entendimento, isso foi uma lógica que eu digo eu porque é uma coisa particular, individualizada. Eu entendo que a consciência, ela se subdivide. A consciência seria a mesma coisa que, nos termos
bíblicos é chamado de espírito ou de Deus. Essa consciência, ela se reduz a ponto de criar uma alma, que seria um formato dentro dela mesma para se diferenciar de si própria. E com isso ela cria, a partir da alma, ela cria um avatar, que seria um corpo, que esse corpo vai experienciar todas as oportunidades que existem dentro desse universo de consciência. E nós, que somos esses corpos, em dado momento dessa jornada, a gente se desconecta filosoficamente e passa a pensar que nós somos nós, como pessoas e tal. Porém, essa desconexão filosófica, porque ela só acontece filosoficamente, ela não acontece de fato, nós nunca fomos desconectados. Porém, a mentalidade é que faz com que a gente entenda que nós somos indivíduos separados. E com isso vieram as mazelas, os problemas, porque nós perdemos a noção de como nós fomos criados e o que realmente nós somos. Então agora, esse papo nosso aqui é a busca por esse manual de como tudo foi criado. E essa é a base da nossa discussão filosófica. Ok, então a base é essa busca por um entendimento mais fundamental do que somos e de como tudo isso se organiza. Para manter claro, a gente pode ir separando as camadas. Essa parte mais espiritual, filosófica e a parte científica, quando couber. Se a ideia for usar a noção de espírito para entender sentido e propósito, ótimo. Mas se for para propor um mecanismo que explique tudo, aí a gente precisa ter um cuidado extra para não misturar interpretações com explicações testáveis. Querem puxar primeiro para o lado filosófico ou para o lado mais científico, tipo neurociência e psicologia? Filosófico. Tá bom. No lado filosófico, dá para discutir consciência e espírito como conceitos, vendo o que cada tradição entende por isso, sem precisar bater o martelo sobre uma verdade única. Daí a conversa pode mapear diferenças de sentido, entender as consequências de cada definição e ver onde isso ajuda a entender o que vocês chamam de expansão da consciência. Então, deixa eu te interromper um minuto. É porque nós estamos tomando um outro rumo na conversa. Nós começamos a fazer perguntas para você, tentar deixar você dar a direção da conversa. E a intenção não é essa. A intenção é eu e o Fred conversarmos e você analisar a nossa conversa. A partir daí, você vai interagir conosco. Entendido. Vou ajustar aqui. A conversa é de vocês dois. E eu entro mais como um terceiro ouvinte. Se aparecer alguma conexão com tradições filosóficas, eu comento direcionando a fala. Por exemplo, Josimar, isso lembra um aspecto do neoplatonismo. Ou, Frederico, o ponto que você levantou dialoga com a fenomenologia, porque foca na experiência vivida. E se eu perceber alguma convergência ou tensão entre os argumentos de vocês, comento também. Mas só intervenho quando for acrescentar algo relevante. Isso, exatamente. Você vai estar aí de stand-by, escutando nossa conversa e analisando, e na hora certa que você achar que pode ajudar, você vai, né, entrar no bate-papo, ok? Combinado. Tô em modo ouvinte. Ok. Pronto pra Então, isso acontece? Você sabe, deixa eu só... Tá. Eu vou jogar isso na página do Fred. Tô jogando, tranquilo? Então, gente, ó, eu filmei isso aqui. Vocês viram aqui com o bate-papo meu do Josimar. E realmente a IA, ela tomou frente, ela colocou... Não, mas é porque também nós mudamos um pouco o enredo da conversa. O que acontece? Quando estamos eu e o Fred somente,
a conversa ela flui de uma forma. Vai alimentando. Como nós colocamos a IA no contexto, isso mudou o nosso próprio comportamento. E isso que é difícil, porque sim, a gente acaba se formatando e não conversa da maneira comum que nós conversamos. Mas é um bom piloto, é um teste que nós estamos fazendo para ver como que a IA vai se comportar e nós também, e como nós nos comportamos diante dessa nova situação. Eu estou impressionado, confesso que eu fiquei impressionado, porque eu assisto o Leandro Carnal, eu acho que toda terça-feira ou toda segunda-feira ele tem um bate-papo com a IA que ele joga lá, né? Sim. E aí aqui, rapaz, o bichinho tá vivo, tá conversando com a gente aqui, ó, e tá puxando a nossa língua e tá dando direção pro nosso papo. Eu tô impressionado com isso aqui, tá, ó. Iago, você é surpreendente, né? Ô chat, dê a sua opinião aí, que nós estamos gravando isso aí. Dê a sua opinião aí. A dinâmica está fluindo. Os dois estão trazendo perspectivas próprias. De ponto de vista externo, parece produtivo quando definem os termos tipo consciência, espírito, porque isso evita desencontros e deixa claro quando é filosofia e quando é interpretação espiritual. Quando começarem a notar esses pontos de convergência ou tensão, eu comento de forma direcionada, mas sem conduzir o diálogo. Beleza, então tá bom, fica de prontidão aí. Combinado. Fico por aqui.